Shalom, queridos, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Amém? Deixa eu falar para vocês algo que aconteceu essa noite comigo. Eu sonhei. E eu sonhei um sonho. E eu vou contar para vocês o que eu sonhei essa noite. Aí eu peço para que vocês fiquem aí comigo, para vocês entenderem como foi o meu sonho. Não é um sonho muito bonito, mas eu vou contar para vocês. Eu sonhei que eu estava dormindo e que no meio da noite o inimigo me acordou. Só que enquanto eu dormia, Deus falava comigo. E aí o inimigo me acordou. Eu fiquei sem o entendimento do que Deus estava falando comigo. E aí eu comecei a orar, chorando, né? E eu dizia assim: Pai, olha o que aconteceu. Eu estava dormindo, o Senhor estava falando comigo, aí o inimigo me acordou. E agora eu não sei nada do que o Senhor estava falando comigo, mas eu tinha certeza que Deus estava falando comigo. Vem, Pai, né? Olha isso, olha essa situação, né, que aconteceu. Aí Deus enviou um anjo. Aí o anjo veio e disse assim para mim: Venha, volte a dormir. E eu pegou na minha mão e eu voltei de novo e eu dormi. Mas isso tudo em sonho, não era real. E eu voltei a dormir. No que eu voltei a dormir, o anjo saiu de perto de mim e foi até o trono de Deus. Quando ele chegou lá, ele disse assim: Senhor, a Tânia voltou a dormir conforme o Senhor mandou. Porque daí Deus teve misericórdia de mim. Falou: Ah, o demônio te acordou? Você perdeu a bênção? Então, peraí. Eu vou enviar um anjo e ele vai fazer você dormir novamente. E aí foi o que aconteceu. E aí, o que aconteceu? Quando o anjo foi lá e ele falou: A Tânia voltou a dormir. Aí Deus falou assim: Já estou indo. E eu dormindo. E eu via eu dormir assim, sabe? Eu dormindo, esperando o Senhor voltar para falar comigo. E aí o Senhor chegou. Quando o Senhor chegou, era uma casa onde as mulheres eram levadas para essa casa. Todas as mulheres eram levadas para essa casa. E elas ficavam lá. E era uma casa de prostituição. E elas estavam nesta casa. E elas ficavam esperando os homens virem para pegarem elas, levarem para um quarto. E vocês sabem, né? Tem intimidade matrimonial, mas não é. E aí o homem ia embora. Aí, o que acontecia? Às vezes, essa mulher tinha só aquele homem, né? Ela ficava lá esperando ele vir para ter intimidade com ela. E às vezes acontecia, isso numa noite só, que outro homem pegava ela. Então ela tinha passado por um, tipo umas 2 horas da manhã, aí umas 4 horas da manhã vinha outro, diferente, que era um horror, que todo mundo ficava assim: "Ah, veio outro". Era um horror para quem estava naquela casa e para quem estava fora também, quando isso acontecia, porque ela tinha já aquele. E o que era essa casa? Essa casa era quando as mulheres tinham que ir para lá para contrair matrimônio real, porque quando ela saía daquela casa, por que era um horror quando um outro homem vinha buscar aquela mulher para um cômodo? Porque dali ela saía para o casamento. Então, se era outro, era um escândalo na mesma noite. E eu estava nessa casa. E eu estava nessa casa e o Senhor veio e falou assim para mim assim, falou assim: Tânia, você sabe que isso é pecado de fornicação? Aí eu abaixei a cabeça e falei: Eu sei, Senhor, mas se eu não fizer isso, eu não vou me casar. O que acontece? Acontece que as moças da igreja têm uma pessoa. Quando vem um outro homem na mesma noite, ela tem uma pessoa. Só que não dá certo. Aí vem outro.
E todas as mulheres que estavam dentro dessa casa saía de vestido de noiva, de dentro dessa casa. E ela se casava. E a resposta era assim: mas eu já vou casar, Senhor. E esse pecado de fornicação vai passar. Foi essa a resposta que eu dei para Deus. Queridos, lá em Mateus, eu vou abrir a Bíblia agora. Vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência comigo. Lá em Mateus 24, 34, 35 diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passará, mas as minhas palavras não hão de passar. Nós estamos vivendo uns dias que os fatos que estão acontecendo estão declarando que o Senhor está voltando. Quando eu me casei com o pai do meu filho, eu me casei virgem. Fala, Tânia, estava lá no meio disso? A minha geração foi a geração que as moças de Deus eram virgens. Eu não sei qual a geração depois que as que estão hoje na igreja não são mais. Não são mais. Sorte é das moças que conseguiram sair com vestido de noiva de dentro dessa casa. Porque o que Deus está relatando é que as minhas moças de dentro da minha casa e os meus moços estão praticando um pecado que eles não vão entrar no céu, confiando que vai dar tempo de arrependimento. Eu casei virgem, deu tempo, assim, eu casei virgem, é minha geração, mas assim, depois tem essa geração que está praticando isso. Não, Senhor, calma que já vai passar, eu vou me casar, isso aqui é para casamento, é como se fosse obrigação. Se a moça não fizer isso, não tem casamento. Então ela precisava passar por essa casa, ela precisava estar nessa casa. É uma obrigação estar lá, senão não tem casamento. O moço não casa. Esta geração é uma geração terrível. Lá em Apocalipse 22, do 12 a 15, tá dizendo assim, ó. Eu falei que eu não tinha deixado, né? Ó, do 12 ao 15 diz assim, do Apocalipse: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aquele que me ama guarda as minhas palavras. Eu e o Pai habitaremos nele e trabalharemos por ele. Eis aí algumas pessoas dizendo assim: Senhor, o Senhor não faz nada por mim. Por que eu hei de trabalhar por você? Você tem guardado as minhas palavras? Para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os fornicadores em outras traduções, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Tem outro versículo que também fala os adúlteros, que está dentro da prostituição. Adultério vai ficar de fora. É a palavra. Se nós formos lá para 1 Coríntios 7, está dizendo assim, ó, no 39, a mulher casada está ligada pela lei. Todo o tempo em que seu marido vive, morreu, não morreu, então está ligada. Mas se morrer, se falecer o seu marido, ficará livre para se casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. O marido está vivo, a esposa está viva, não pode casar de novo. Aí vem muitas palavras, dizendo assim, mas está escrito assim, 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 queridos. A palavra de Deus é assim, nós estamos vivendo aqui na terra para a santificação. Todos os dias nós temos que nos santificar. Qual palavra vai servir para a gente? A mais santa? A mais pura? Essa é a que serve. Não importa as outras.
Essa aqui é que Deus quer. Deus quer o mais santo. Deus quer o mais puro. A gente não está aqui para estagnar. A gente está aqui para crescer. A gente está aqui para ser puro, santo, santo, santo. Como disse o Senhor, sede santo, como meu Pai é santo. Paulo resumiu tudo aquilo que o povo dá desculpa para dizer. O que é carta de divórcio. Paulo resumiu e falou assim, tá vivo, bicho? Não pode casar de novo. Tá viva a bicha? Não pode casar de novo. Por que eu tô chamando de bicho? Porque a gente vê lá em Daniel, o Senhor fala que são animais, né? Que não é filho é animal. Aí as pessoas falam, não, eu me casei com um traidor, me traiu, eu tenho direito de casar de novo. É um animal? É. Te traiu o animal? Traiu o animal. O animal tá vivo? Tá. Não pode casar de novo. É essa que vai valer. Não é as outras. Desculpinhas. Entende? É a mais pura, é a mais santa que nós temos que buscar. A gente já foi para Apocalipse, né? Eu tô vendo aqui que eu marquei alguns versículos, né, para vocês. E tem outro versículo que eu quero ler para vocês, que é muito interessante, que tá lá em 1 João 5. 1 João 5,16 diz assim: se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará. E Deus dará a vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecados para a morte, e por esse não digo que orem. Todo mundo quer saber o que significa isso. Tem pecado que não tem perdão, e tem pecado que tem. Qual o pecado que não tem perdão? Fornicação, feiticeiro, cães, adúlteros. Explícito na palavra, que quem tiver neste estado não vai entrar pela porta. Não ore. A pessoa está em fornicação, Senhor, o que eu respondi para Deus? O que as moças estão respondendo e os moços estão respondendo. Calma, Senhor. Nós já iremos nos casar, porque era um escândalo quando tinha uma outra pessoa, né? Lembra? Que era um escândalo para quem estava dentro da casa, para quem estava fora da casa. Por quê? Porque o certo era estar ali, ter atividade e sair de noiva e de noivo. Os dois saíam vestidinho de noivo e de noivo para o matrimônio. Calma, Senhor. Daqui a pouco nos casaremos. E se não der tempo? Há pecado que não pode orar. Não tem perdão. Se Jesus vier, vai ficar. Mas, Senhor, a gente já ia sair de noiva e de noiva. Pai, eu estava com a minha data do casamento marcada e o Senhor voltou. Pecados para a morte. Vai ficar. Não tem perdão. É difícil, queridos. É muito difícil isso. Foi um sonho muito doloroso. Me faz lembrar da parábola, né? Das 10 virgens que a gente tá, né? Quando eu durmo, acordo, durmo de novo. E o Senhor fala. Tem virgem que tá dormindo. Tem virgem que vai acordar. E o noivo vem. E ela está nesses estados de pecado que o apóstolo está falando, nem ora. Nem ora. É difícil. Em Mateus 24 diz, porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E que, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Os dias de Noé eram um dia difícil que as pessoas faziam o que elas queriam, mas elas não queriam ouvir o Senhor. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, faziam o que queria, até o dia em que Noé entrou na arca.
e não perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus está voltando e ninguém está percebendo. Ninguém está vendo. As virgens estão dormindo. Quando elas acordarem, não dá mais tempo. Se hoje ouvir a voz do Senhor, arrependa e entenda sempre quando houver uma lei na Bíblia e houver outra, pega a mais pura, a mais santa, porque o objetivo é Deus tirar o pecado da gente. Jesus transformou água em vinho, mas aí o apóstolo disse que não era para beber mais. O objetivo dos apóstolos era continuar o que Jesus começou. Então por que Jesus já não ensinou que não podia? Porque ele quer pegar a gente. Ele quer pegar quem tem terra boa para entender e receber qual o motivo de sermos cristãos, de santificar, ou uma terra cheia de espinho e de pedregulho, que arruma desculpa para tudo. Jesus é Deus, mas ele determinou que os apóstolos nos santificaria, nos purificaria. Se ele deu essa determinação, a gente não discute, a gente entende o processo. O processo é a santificação. Aquela palavra que eu falei para vocês, do James Swagger, que eu ouvi, é porque tem gente que tá orando, tipo, Senhor, eu quero deixar, não tô conseguindo, Pai, o tempo tá passando, Senhor, eu não consigo, Pai, tem misericórdia da minha alma. Entende? A pessoa tá clamando, ela tá arrependida, ela não é uma sem vergonha. É o processo. Se a pessoa estiver dentro do processo, se ela estiver pedindo perdão, se ela estiver clamando, se ela estiver orando, e não é sem vergonhice, porque Deus sonda coração. Existe sem vergonhice e existe coração mesmo. Que está orando, está buscando. Quem estiver dentro do processo, ele que vai julgar. Por isso que eu falo, é Deus quem julga. Eu não julgo ninguém, eu não sei. Vai ter gente que vai estar dentro de um matrimônio que alguém já tinha contraído e vai ser salvo. E outros vão ficar. Como que isso vai acontecer? É Deus quem julga, mas a pessoa tem que estar no processo da santificação. Não é ser sem vergonha, é ser puro. É por isso que eu falo, né? Ontem eu estava sobre essa questão da bebida, né? No meu cérebro. Né? Jesus, né, transformou a água em vinho. O apóstolo falou que não era para beber. E aí o Senhor veio e falou assim, o processo da santificação. Deus determinou que os apóstolos os santificaria. Siga a santificação, a palavra mais pura, a mais santa. É o que o Senhor quer. Sempre. Não retroceda, mas caminha para o alvo, que é o processo da santificação. Amém, queridos? E por fim a parábola das 10 virgens, né? Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Ao processo da santificação. Todas são virgens, só que tem gente que está no processo. E tem gente que não, está nem aí. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Quando o Senhor veio e falou, Tânia, isso aí é pecado de fornicação. E eu, naquele estado das virgens, né, respondi assim, Senhor, mas eu já vou me casar. Quando eu acordei, né, eu falei assim, Senhor, glória ao Senhor para quem casou na minha época. Porque as moças da igreja que se casaram da minha época e os moços eram virgens. Esperavam o casamento. Mas essa geração, não sei. Vão estar aí dentro dessa casa
para casar, que é o que elas falam para os pastores. Ah, não, mas o moço falou que se eu não fizer com ele, ele não casa comigo. Ele vai casar com outra. E casa realmente com outra, só para pisar. Você acha que um cão desse vai entrar no reino do céu? Isso é cão. Esse moço é um cão. Os cães ficarão de fora. Que obriga as moças a fazerem. Isso não é filho de Deus. É cão. Esse animal vai ficar de fora. No 5. E tardando o esposo, tosquenejaram todas. E adormeceram todas. As prudentes e as não prudentes. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Sai ao encontro. Quando tosquenejaram todas, né? Sorte daquelas que tá dentro desse processo, dessa casa e daqueles, né? Daquelas no geral, porque a palavra é pro homem e pra mulher, né? É pros dois. Sorte deles que tá dentro dessa casa, que sai com o matrimônio. Pronto, Senhor, tirei o pecado da fornicação. Mas tava dormindo, né? Você dormiu, né? Tosquenejou, né? Tosquenejou. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. E as que não conseguiram matrimônio, que não deu tempo, que marcou o buffet, não tinha data para o dia do arrebatamento. Senhor, faltava 5 dias. O senhor veio na segunda-feira, eu ia casar na sexta. Cuidado, queridos. Isso é para todo tipo de pecado. Cuidado. Há pecados para a morte e há pecados para a não morte. Os pastores pregam muito pecado assim, né? Que a pessoa vem e fala: pastor, briguei com a minha mulher. Vamos orar, Deus vai te perdoar. Não brigue mais, né? Pastor, não sei o quê. Mas e os pecados que é para a morte? Que se Jesus vier não tem jeito, não. Esse não ora. Pastor, eu estou no estado de fornicação, pastor. Mas eu vou me casar. Não ora. A pessoa não vai parar de fornicar até o casamento. Não ora. Entende o processo? É difícil, queridos. Mas nós estamos no processo. Lembra disso. Não desista. Continue. Ore. Se arrependa. E vamos para o alvo, que é Cristo. Só não desiste. Continua. Amém? Shalom e até o próximo vídeo.